Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro segredo sobre como aprender inglês. Lembrando, como sempre, os segredos são exclusivos para você que está participando da Semana do Inglês. Você não vai encontrar esse vídeo em nenhum outro local. E lembrando também, os segredos são enviados por e-mail, então fique ligado, crie o hábito todo dia de ir lá, abrir seu e-mail, ver se tem segredo novo. E também para você ficar ligado no e-mail para quando começar a Semana do Inglês você acompanhar tudo, não perder nada. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso terceiro segredo. E no nosso terceiro segredo, a gente vai falar sobre vocabulário, ou seja, sobre o aprendizado das palavras em inglês. E é o seguinte, se você perguntasse para mim assim, Mairo, fala para mim, né, imagina você perguntando para mim, Mairo, fala para mim quais são os elementos essenciais do aprendizado do inglês. Se eu tivesse que aprender assim, eu só pudesse aprender uma ou duas coisas em inglês, o que você falaria para eu aprender e com o tempo chegar na fluência no inglês? E a resposta que eu te daria neste caso é as duas coisas, ou tem duas coisas, dois elementos essenciais que você tem que aprender, que se você aprender só esses dois elementos e seguir aprendendo, você vai chegar na fluência no inglês. O primeiro elemento é o listening. O que é listening? É a compreensão oral, a sua capacidade de entender o inglês falado, mas esse não é o assunto desse vídeo, a gente vai falar disso em vídeos futuros. Hoje a gente vai falar do segundo elemento. O primeiro é o listening, o segundo é o vocabulário, a quantidade de palavras que você sabe. Para você virar uma pessoa fluente em inglês, você tem que saber uma quantidade muito grande de palavras em inglês. Existem algumas teorias que dizem assim, se você souber 1000 palavras em inglês, você já vai conseguir falar sobre qualquer assunto, só que na realidade parece muito, né, 1000 palavras em inglês, mas não é tanto assim. Em português, por exemplo, você que é um falante nativo de português, que aprendeu português desde pequenininho, você deve saber aí no mínimo umas 20 mil palavras em português. Então, 1000 palavras é pouco, e embora algumas pessoas, como eu disse, falem que só aprender umas 1000, 2000 palavras em inglês você vai ficar fluente, na realidade não. Na realidade, com 1000 palavras ali, você vai ter aquele inglês se vira nos 30, mas não é fluente. Para ficar fluente, você tem que saber aí no mínimo umas 7, 8 mil palavras em inglês, idealmente umas 10 mil palavras em inglês. Porém, quando eu falo pra você, você tem que aprender 10 mil palavras em inglês. Talvez você fique assim, muito difícil isso aí, Mário, 10 mil palavras, como que eu vou aprender? Só que é o seguinte, o aprendizado do vocabulário, aprender 10 mil palavras em inglês, é muito mais simples do que parece. Exige dedicação, exige regularidade nos estudos, mas se você entender como funciona o aprendizado de vocabulário e você colocar em prática, é fácil. Você aí, eu tenho 100% de certeza que você consegue colocar este método, dessa maneira que eu vou te ensinar aqui em prática, e se você fizer isso, todos os dias você vai aumentar o seu vocabulário e pouco a pouco você vai rumo às milhares de palavras e rumo à fluência no inglês. Então, o que eu vou passar para você aqui, e este é o segredo, o terceiro segredo do vídeo, eu vou passar direto ao ponto, 4 passos para você aumentar o seu vocabulário diariamente e de forma muito eficiente. Preste atenção, só 4 passos bem rapidinho, vamos lá. Primeiro passo para você aprender a aumentar o seu vocabulário de inglês diariamente. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, é você tem que consumir ou você tem que fazer coisas em inglês todos os dias. E por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que quer melhorar o inglês, mas a pessoa não faz nada em inglês. A pessoa quer melhorar o inglês, mas ela passa dias e dias sem não ver inglês na frente dela. E se você nunca vê inglês na sua frente, se você nunca fizer nada em inglês, o seu inglês não vai melhorar. Então o primeiro passo é simplesmente faça coisas em inglês. Leia algum texto em inglês, faça aula de inglês, veja um vídeo em inglês no YouTube, veja um seriado, veja uma aula com o Mairo, estude um texto. Qualquer coisa que você fizer que estiver em inglês, joga videogame em inglês, qualquer coisa, você tem que estar fazendo coisas em inglês todos os dias. Por quê? Porque conforme você faz coisas em inglês e vê inglês falado, ouve o inglês falado, ou vê o inglês escrito, você vai dar de cara com palavras que você não sabe. Você faz uma aula de inglês, vai ter alguma palavra que você não sabe. Você lê um texto em inglês, vai ter palavra que você não sabe. Você vê um seriado, um filme em inglês com legenda em inglês, às vezes, por exemplo, vai ter palavra que você não sabe. Então esse é o passo 1. Agora, passo 2. Uma vez que você consome inglês, se expõe ao inglês, faz coisas em inglês e você vê palavras que você não sabe, você vai anotar essas palavras que você não sabe. Super simples, super simples. Viu uma palavra que você não sabe? Anote esta palavra. E além de anotar essa palavra, você vai pesquisar.
O que é pesquisar? Você vai lá num dicionário, eu recomendo dicionários online, porque são muito práticos, vai lá e você vai procurar o significado, o que essa palavra quer dizer, qual que é o sentido dessa palavra e, se possível também, muito importante, muito eficiente, você vai achar uma frase de exemplo com essa palavra. Dicionários são muito bons para isso, porque quando você procura um dicionário bom, quando você procura uma palavra, ele tem o sentido da palavra e ele tem uma frase de exemplo mostrando como que você usa aquela palavra numa frase, né? A frase de exemplo é essencial para te dar contexto. Então, passo 1, você consome inglês, faz coisas em inglês, vai dar de cara com palavras que você não sabe, anote as palavras, procure o significado, às vezes tem um professor que vai te ajudar também a dizer o significado para você e aprenda frases de exemplo com essas palavras. Passo número 3, muito importante aqui, você vai pegar essas anotações que você fez, palavras, significados, frases de exemplo, e você vai colocar essas palavras num programa de repetição espaçada. Ixi, Mairo, agora o que é isso aí? O vídeo ficou muito complicado. Não, calma aí, meu amigo, minha amiga. É o seguinte, programa de repetição espaçada é um programinha de computador que ajuda você a lembrar das informações. É tipo um programa de memorização. Embora não seja exatamente memorização, ele ajuda você a reter as informações. É tipo uma memorização, se for parar para pensar. É um programa que ajuda você a reter as informações no seu cérebro de forma mais eficiente, tá? Como usar estes programas, explicar tudo aqui levaria muito tempo, eu já deixei em vídeos anteriores dos segredos, mas vou deixar de novo aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar o nosso tutorial completo sobre como aprender inglês. Vai ter um link, é um PDF, e dentro desse tutorial, se você não baixou, baixa o tutorial, vale muito a pena, tá? É como se fosse um livro, ele tem 34 páginas, não é tão grande quanto um livro, mas lá dentro tem em detalhes as explicações sobre como, além de ter de textos com áudio, que foi do Segredo 2, tem as explicações também sobre como você usa os programas de repetição espaçada para melhorar o seu vocabulário. Então, em vez de eu explicar tudo aqui, que demoraria 1 hora, 2 horas, eu vou deixar o link do tutorial aqui na descrição deste vídeo para você fazer o download. Mas assim, resumindo a coisa aqui para o vídeo não ficar cansativo e demorado, passo 1, você consome coisas em inglês, passo 2, você anota as palavras que você não sabe, anota os significados, aprende frases de exemplo com essas palavras, passo 3, você vai colocar no seu programa de repetição espaçada, que são os programinhas que tem no tutorial aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Você pode imaginar esses programas como um caderno de vocabulário. Já ouviu falar, gente que estuda inglês, às vezes tem um caderno que anota as palavras novas? Este programa é exatamente um caderno de vocabulário, só que ele é um caderno de vocabulário moderno, mais eficiente, que você usa no computador. E aí, quarto e último passo, de tempos em tempos você vai revisar o seu caderno de vocabulário, ou seja, o seu programa com as informações que estão lá dentro. Você vai fazer uma revisão. É mais ou menos funciona mais ou menos. Lembra quando você, sei lá, ia na aula de história no colégio, e aí o professor dava aula lá sobre algum período da história, e você fazia anotações do que o professor explicou para depois estudar as anotações para a prova? A revisão das informações neste programa é como se você estivesse estudando as anotações que você fez. Então, recapitulando os 4 passos, é super simples. Passo 1, você consome coisas em inglês. Passo 2, você anota as palavras que você não sabe, o significado delas e aprende frases de exemplo com elas. Passo 3, você coloca tudo isso num programa de repetição espaçada que tem com o tutorial aqui o tutorial explicando como usar aqui na descrição. E passo 4, você vai revisar o programa de tempos em tempos para que você revise as suas anotações, as palavras que você aprendeu, e isso vai fazer com que você diminua a chance de esquecer as palavras que você aprende. Por quê? Existe um fenômeno, talvez você já notou, que em inglês às vezes é assim. Para cada uma palavra que você aprende em inglês, você aprende uma palavra nova, parece que você esquece outras 3, né? Esquecer é muito comum. Você estuda uma palavra hoje e daqui a uma semana você esqueceu. Você aprende 10 palavras hoje, daqui a uma semana você não lembra de quase nenhuma. Então eu sempre falo, você aprende uma, esquece 3, aprende uma, esquece 3. Desse jeito não vai para frente. Porém, se você fizer esses 4 passos que eu falei, né, principalmente aí o consumir, o anotar, pesquisar as palavras, aí colocar no programa e revisar o programa, se você fizer esses 4 passos e for fazendo e refazendo, é um looping, né? Você vai fazendo isso todos os dias com consistência, você vai ver que o seu aprendizado de vocabulário vai crescer diariamente e não vai acontecer esse fenômeno de
você esquece mais do que você lembra. Não, você vai esquecer muitas coisas, mas você vai lembrar mais do que você esquece. E aí, fazendo isso durante dias, semana, meses, o seu vocabulário vai decolar, e aí, pouco a pouco, você vai aprendendo centenas de palavras, milhares de palavras, e você vai rumo ao aprendizado, como eu falei, idealmente de 7, 8 mil palavras. Não, 7, 8 mil palavras mínimo, que é o que eu recomendo para você realmente ter um inglês bom, e idealmente aí umas 10 mil palavras, aí você vai estar fera no inglês. Este então foi o segredo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tentei ser bem direto, bem ao ponto para não ficar enrolado e vocês realmente terem um aprendizado rapidinho nesses vídeos de aquecimento para a Semana do Inglês. Novamente, recomendo muito, se você não baixou, baixa o tutorial completo, está na descrição desse vídeo, tem um link, vá lá, baixa, porque lá tudo que eu explico aqui tem, no tutorial tá explicado de uma forma mais elaborada, com mais calma para você se aprofundar nos estudos. Além disso, não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo na seção de comentários, dá o like no vídeo e é isso aí, um grande abraço, a gente se vê no próximo segredo e na Semana do Inglês. Até lá!